E assim, irmãos, depois que eu fui batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, as coisas começaram a mudar. Não foi da noite para o dia, não. O médico ainda falava, esse fogo selvagem vai deixar marcas, vai demorar anos para sarar. Mas eu já sabia, no fundo da alma, que Deus não deixa marca. Aquele mesmo Deus que me tirou do centro espírita, que ouviu a oração da minha mãe em silêncio, que me mostrou uma vara verde no meio da escuridão, esse Deus não ia me deixar pela metade. Os primeiros meses foram difíceis, sim. Todo dia, antes de sair para o serviço, eu passava álcool no corpo. Não era 1 litro mais, não, agora eram só uns 200 mililitros, mas ainda ardia. As bolhas iam secando, mas a pele ficava esticada, como se tivesse sido queimada por dentro. Os irmãos da igreja não me olhavam com nojo, não. Eles vinham, colocavam a mão no meu ombro e falavam, irmão, a obra vai ser concluída. E eu acreditava, porque eu já tinha visto o poder de Deus na minha vida. Até que um dia, no culto de domingo, eu senti algo diferente. O irmão que estava pregando falou sobre Ezequiel 37, os ossos secos recebendo vida. E enquanto ele lia, eu comecei a sentir um calor nas mãos, como se alguém estivesse passando um pano quente nas minhas feridas. Não doía. Era uma queimação boa. Quando eu olhei, as marcas estavam sumindo. Não todas de uma vez, não, mas a pele estava voltando ao normal, como se alguém tivesse passado uma borracha nas cicatrizes. Naquela noite, quando cheguei em casa, minha mãe chorou. Ela pegou minha mão, virou pro lado onde a ferida era mais funda e não tinha mais nada. Só pele nova. Ela falou, filho, Deus é fiel. Ele não esquece de ninguém. E eu lembrei da palavra que ela tinha recebido anos antes. Teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. Agora eu entendia. Deus não tinha me fisgado para me deixar na linha, não. Ele me trouxe para dentro do barco. A vitória que veio depois da provação. Mas a história não terminou aí, não. Deus não só sarou meu corpo, Ele mudou minha vida. Antes, eu saía do serviço e ia direto para a praça. Agora, eu saía do serviço e ia pro culto de doutrina. Antes, eu ouvia música do mundo no fone. Agora, eu abria a Bíblia e lia Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Antes, eu falava para minha mãe que não ia mais na igreja. Agora, era eu quem acordava ela aos domingos. Mãe, hoje tem culto, vamos. E o mais lindo, minha família toda se batizou. Meu pai, que sempre foi frio, um dia chegou em casa e falou, filho, eu quero ir na igreja contigo. Não precisou de sermão, não precisou de ninguém forçar. O Espírito Santo trabalhou nele. Hoje ele é cooperador de jovens. Minha irmã, que vivia no celular, hoje canta no coral. A casa que estava dividida, Deus uniu. Uma provação que veio para fortalecer. Mas irmãos, Deus não nos tira das provações, Ele nos leva através delas. Uns 2 anos depois, eu perdi o emprego. Fiquei 3 meses sem trabalho. E o adversário veio com a mesma ladainha, viu? Deus te abandonou. Volta pro mundo, que lá pelo menos você ganhava seu dinheiro. Mas dessa vez eu já conhecia a voz de Deus. Eu lembrei daquela noite no centro espírita, quando o pai da mentira falou a verdade. Esse homem não é nosso. Se o diabo mesmo admitiu que eu não era dele, quem era eu para duvidar? Então, toda manhã, eu ia na igreja às 5 horas, joelhava no chão de terra batida e orava. Senhor, o Senhor me tirou do fogo, me sarou, me batizou no Espírito Santo. Se o Senhor fez tudo isso, um emprego o Senhor também dá. E no 3º mês, veio a resposta. Um irmão da igreja, dono de uma oficina, me chamou. Irmão, eu estava orando e o Senhor me falou do seu nome. Você quer vir trabalhar comigo? Hoje, eu sou gerente dessa oficina. E não é só isso, todo mês eu separo uma parte do meu salário para ajudar a obra de Deus. Porque eu sei que tudo que eu tenho foi Ele quem deu. A lição que ficou. Irmãos, Deus não muda. O mesmo Deus que sarou Naamã na água, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou Lázaro, esse mesmo Deus está vivo hoje. Ele não precisa de holofotes, não precisa de propagandas. Ele age no silêncio, na oração de uma mãe, na fidelidade de um filho. E eu aprendi uma coisa, quando Deus começa uma obra, Ele termina. Pode demorar, pode doer, pode parecer que não vai dar certo. Mas se você ficar firme, a vitória vem. Hoje eu olho para trás e vejo. Um filho que falou que não ia mais na igreja, hoje é cooperador. Um corpo cheio de feridas, hoje não tem uma marca. Uma família dividida, hoje serve a Deus juntos. Um homem sem esperança hoje testifica, Deus é fiel. O chamado final. Então, irmão, irmã, se você está passando por uma prova hoje, não desista. Se o mundo está te chamando, se a doença está apertando, se o dinheiro está faltando, fica firme. Porque Deus não te fisgou para te soltar. Ele te trouxe para dentro do barco, e a viagem ainda não acabou.
Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Silêncio por alguns segundos, depois um irmão levanta um hino. Grande é o Senhor, digno de louvor. Notas para manutenção do estilo CCB. Repetição de frase-chave. Fica firme, Deus não deixa marca, para reforçar a mensagem. 2. Detalhes concretos, 200 ml de álcool, Salmo 119, horário das 5 horas, para autenticidade. 3. Doutrina implícita, batismo, Espírito Santo, fidelidade, sem sermões explícitos. 4. Tom de gratidão, não de triunfalismo, a vitória é de Deus, não do homem. 5. Foco na comunidade, irmãos orando, cooperadores ajudando, família unida. Próxima sugestão de expansão, se desejar. Incluir um sonho ou visão. O irmão vê um anjo segurando um livro com seu nome. Descrever um milagre no trabalho. Uma máquina que quebraria, mas não quebrou após oração. Mostrar um jovem sendo impactado por esse testemunho, para gerar identificação com a nova geração. Frase de fechamento alternativa. Se Deus fez isso na vida de um homem que já esteve no inferno, imagine o que ele pode fazer na sua. Continuação do relato fiel ao padrão CCB. O irmão faz uma pausa, olha para o chão como se revivendo a cena, e então retoma com voz mais firme, como quem sabe que a história ainda não terminou. Mas irmãos, eu não posso deixar de contar uma coisa que aconteceu depois que eu voltei para a igreja. Porque Deus não só me tirou do fundo do poço, Ele me deu provas de que a obra dele na minha vida era séria. Aqui o narrador levanta a mão como quem pede atenção para um detalhe importante. Um dia, depois de uns 3 meses que eu tinha sido batizado, eu estava no serviço, naqueles dias que a gente fica cansado, mas o coração tá leve. Era umas 10 da manhã, e eu estava operando uma máquina na fábrica. De repente, pum! Um barulho forte, como se alguma coisa tivesse estourado. Todo mundo correu para ver o que era. Ele faz uma pausa, olha para os irmãos mais próximos, como se confirmando que eles vão entender o peso daquilo. Era a caldeira principal, irmãos. Uma peça que se quebrasse pararia a produção por dias. E sabe o que o mestre de obras falou quando chegou lá? Isso aqui tava para explodir faz tempo. Os parafusos estão todos frouxos, a pressão tava no limite. Mas por algum motivo, hoje ela só rangeu e não arrebentou. A voz fica mais baixa, quase um sussurro, como se compartilhando um segredo sagrado. Eu sabia o que tinha acontecido. Na noite anterior, eu tinha sonhado com uma mão grande, não era de homem, não, segurando umas correntões que estavam prestes a arrebentar. E no sonho, eu ouvi uma voz: isso aqui não vai soltar enquanto tu estiver firme. Aqui ele levanta o dedo, como quem faz uma advertência amorosa. Irmãos, isso não foi coincidência. Deus estava me mostrando. Eu te segurei quando tu estava no fundo do poço, e agora que tu tá de pé, eu não vou te largar. Aquela máquina não quebrou porque tinha um propósito. Assim como o fogo selvagem não me matou, aquele acidente não parou a fábrica. Porque Deus estava falando para mim: fica firme. A obra não acabou. Ele respira fundo, como se o peso da memória ainda fosse vivo. E sabe o que eu fiz? Na hora do almoço eu fui pro banheiro da fábrica, fechei a porta e orei. Não foi uma oração bonita, não. Foi assim: Senhor, o Senhor me mostrou que o Senhor tá no controle. Então eu não vou sair do lugar. Mesmo que o diabo venha com tudo, eu não saio. Aqui, ele olha fixamente para algum irmão na plateia, como se falasse diretamente com quem está fraco na fé. E olha só a bondade de Deus. 2 semanas depois, o dono da fábrica me chamou no escritório. Eu pensei: agora eu vou levar bronca por causa da máquina. Mas não. Ele falou assim: olha, eu não sei o que tu tá fazendo, mas desde que tu voltou para a igreja, tu mudou. E o que é mais estranho, as coisas aqui estão dando certo. Eu não sou crente, mas se Deus te ouve, pede a Ele para abençoar meu negócio também. O narrador sorri, mas é um sorriso sério, de quem sabe que aquilo não era brincadeira. Eu não falei nada de Jesus para ele na hora. Mas sabe o que eu fiz? Levei um convite da igreja e deixei em cima da mesa dele. Porque às vezes a gente acha que tem que pregar, mas Deus só quer que a gente seja fiel. E a fidelidade fala sozinha. Ele faz uma pausa, como se lembrando de algo que quase esqueceu. Ah, e tem mais uma coisa. Aquela moça que eu namorava, a que me levou pro centro espírita. Um dia, anos depois, ela apareceu na porta da igreja. Não para entrar, não. Só para me dizer uma coisa: eu tava passando aqui e lembrei de você. Queria te pedir desculpa. Porque na época que a gente tava junto, eu falava mal da tua igreja, falava mal de Deus. Mas hoje eu sei que algo te seguiu. E eu não tive paz até vir aqui te dizer isso. A voz dele treme um pouco, como se a emoção fosse grande demais para esconder. Eu não revidei. Não falei, eu te avisei. Só disse: Deus te abençoe.
Porque, irmãos, a vitória não é minha, é dele. E quando a gente deixa Deus lutar as batalhas, ele faz coisas que a gente nem sonha. Ele olha pro relógio na parede da igreja, como se o tempo estivesse passando rápido demais para contar tudo. Hoje eu tenho 23 anos de batizado. Minha mãe já partiu para a glória faz 10 anos, mas antes de ir, ela me falou assim: filho, eu já posso descansar, porque eu sei que o anzol que te fisgou não vai te soltar mais. Ele se cala por um instante. O silêncio na igreja é tão profundo que dá para ouvir o vento batendo nas janelas. E sabe, irmãos, Deus não deixou marca na minha pele. O fogo selvagem sarou, as cicatrizes sumiram. Mas ele deixou uma marca aqui. Ele bate no peito, sobre o coração, que ninguém tira. Uma marca que diz: esse aqui é meu. De repente, ele sorri de um jeito que parece até estranho vindo de um homem tão sério. E para fechar, eu quero contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu tava saindo do serviço, já de noite, e passei na frente daquele mesmo bar onde eu bebia antes. Tava cheio de gente e música alta. E sabe o que eu senti? Nada. Não senti saudade, não senti vontade. Só senti uma coisa: obra concluída. Ele junta as mãos como quem fecha um livro sagrado. Porque, irmãos, quando Deus começa, ele termina. E se hoje tem alguém aqui pensando em desistir, em voltar pro mundo, eu digo: não sai do lugar. Porque o anzol já te fisgou. E o peixe que luta contra o anzol só se machuca mais. Ele levanta as mãos, não em gesto de triunfo, mas de rendição. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! O coral começa a cantar baixo. Firme estou na rocha eterna, e o irmão se senta como se toda a força tivesse saído dele, mas não de cansaço e sim de paz. Detalhes que reforçam o padrão CCB nesta continuação. Milagres discretos, não espetaculares. A caldeira que quase explode, Deus age antes da tragédia, não depois. A moça que volta só para pedir desculpas. Não há conversão forçada, só um testemunho silencioso. 2. Doutrina implícita. Fidelidade e resultados. O dono da fábrica não se converte, mas recebe um convite. A semente é plantada, o resto é com Deus. O poder do silêncio. A mãe ora sem palavras, o narrador entrega o convite sem sermão. 3. Simbolismo bíblico adaptado. Correntões no sonho igual proteção de Deus. Salmo 1:2-1. 3. Não deixará vacilar o teu pé. Marca no coração igual selo do Espírito. Efésios 1:13. 4. Frase de impacto final. Obra concluída. Ecoa João 19:30. Está consumado, mas aplicado à vida do crente. 5. Chamado à ação sutil. Não é um vem à frente, mas um não sai do lugar típico da CCB, que prioriza permanência sobre decisões emocionais. Sugestão para uso. Para jovens, destacar a cena do bar, o nada que ele sentiu mostra que Deus tira o gosto pelo mundo. Para obreiros, enfatizar o sonho dos correntões. Deus mostra antes o que vai acontecer aos fiéis. Para enfermos, lembrar que cicatrizes somem, mas a marca de Deus fica. Esperança na cura espiritual e física. Frase para compartilhar nas redes, se aplicável. Deus não te fisgou para te soltar. Ele te trouxe para dentro do barco, e a viagem ainda não acabou. Hashtag fica firme. Nota final. Este relato mantém a essência da CCB. Sem sensacionalismo, o sobrenatural é apresentado como natural na vida do crente. Sem triunfalismo, a vitória é processual, não instantânea. Com gratidão profunda, o foco é o que Deus fez, não o que o homem mereceu. Se desejar, posso expandir com um sonho profético. Ele vê a mãe no céu segurando um livro com nomes. Uma provação recente. Um filho que se afastou, mas voltou. Um detalhe do batismo. Como ele sentiu o Espírito Santo como água quente descendo. Mas o cerne já está aqui, uma história de queda, resgate e fidelidade contada como só a CCB sabe fazer. Continuação do relato fiel ao padrão da CCB. Mas a história não terminou aí, irmãos. Depois que eu saí daquelas águas, não só do tanque, mas daquela vida de escuridão, pensei que tudo seria fácil. Agora sou batizado, recebi o Espírito Santo, as coisas vão se ajeitar. Mas o adversário não desiste tão rápido. Ele sabe que quando um filho de Deus se levanta, ele perde território. E foi aí que veio a segunda prova. A provação que veio de dentro de casa. 2 anos depois do meu batismo, minha esposa, que ainda não era congregada, começou a sentir um desgosto pela igreja. Não era rebeldia, não. Era uma frieza, um afastamento quietinho, daqueles que a gente só percebe quando já está quase tarde. Ela falava: você muda tanto depois que vai para a igreja. Fica sério, não sai mais comigo, só fala de Deus. E eu, na minha imaturidade, respondia: mas é para ser assim. A gente tem que servir a Deus. Errei feio.
porque em vez de orar, eu discutia. Em vez de mostrar amor, eu impunha. Até que um dia, ela falou a frase que doeu mais que o fogo selvagem. Ou você escolhe a igreja ou escolhe a família. Irmãos, aquele dia eu chorei como criança. Não sabia o que fazer. Fui pro meu quarto, me ajoelhei e clamei. Senhor, o Senhor me tirou do lixo, me deu uma família, me batizou. E agora? Vou perder tudo de novo? E foi então que o Espírito Santo me lembrou da palavra que a mãe ouviu anos atrás. Teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. E eu ouvi no meu coração. E a tua esposa também é. A estratégia de Deus, o silêncio que fala. No domingo seguinte, eu não forcei ela a ir para a igreja. Em vez disso, fiz algo que aprendi com minha mãe. Orei em silêncio. Toda noite, antes de dormir, eu colocava a mão na cabeça dela e pedia. Senhor, toca no coração dela. Não deixe o adversário roubar o que é teu. Passaram-se 3 meses. 3 meses de oração, de paciência, de não discutir, só amar. Até que uma noite, ela chegou do trabalho e falou. Hoje sonhei com uma mulher de branco me chamando para um lugar cheio de luz. Não sei o que é, mas eu quero ir contigo domingo. Glória a Deus. No culto, quando o irmão começou a pregar sobre a família de Noé, como Deus salvou não só Noé, mas toda a sua casa, ela começou a chorar. Não foi convite, não foi pressão, foi Deus agindo. Na mesma semana, ela aceitou Jesus e foi batizada. Hoje, 20 anos depois, ela é uma das irmãs mais firmes da congregação. E nossa filha, que nasceu depois dessa prova, já serve a Deus desde pequena. Deus não só restaurou, como multiplicou. A marca que Deus deixou, e a que Ele tirou. Aqueles que me conheceram antes sabem. Minha perna esquerda ainda tem uma cicatriz do fogo selvagem. Não é grande, não dói mais, mas ela está lá. Um lembrete. Todo dia quando eu visto a calça vejo aquela marca e lembro. Deus me tirou de um lugar onde eu ia morrer. Não só do corpo, mas da alma. Mas sabe o que sumiu? As marcas do pecado. A vergonha de ter traído a mãe. O medo de não ser perdoado. A culpa de ter magoado quem me amava. Deus apaga o que o mundo não apaga. Ele pode deixar uma cicatriz no corpo, mas na alma, Ele renova tudo. A última lição. O sonho dos correntões. Há 2 anos, tive um sonho que nunca esqueci. Eu estava num barco no meio de um rio escuro, remando sozinho. De repente vi minha mãe na margem, segurando 3 correntões grossos de ouro. Ela jogou um para mim e falou: segura firme, filho. Não solta. Quando peguei o correntão, vi que na outra ponta estava preso em um poste de luz, e essa luz iluminava o rio todo. Aí olhei para trás e vi minha esposa e minha filha no barco também, cada uma segurando um correntão. Acordei tremendo, suando. Não precisei de interpretação. Deus estava me mostrando que a minha fé não era só para mim. Aqueles correntões eram a oração, a fidelidade e o serviço, 3 coisas que seguram a família quando a correnteza vem. Desde então, toda vez que sinto o barco balançar, e irmãos, ele balança, eu lembro. Mãe orando igual correntão de ouro. Esposa firme igual correntão de ouro. Filha servindo a Deus igual correntão de ouro. O adversário pode tentar cortar, mas enquanto a gente segura, Deus sustenta. Hoje, a obra continua. Hoje sou cooperador de jovens na congregação. Todo domingo, quando vejo aqueles meninos, alguns com o mesmo olhar que eu tinha na praça, eu penso: se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer com eles. Às vezes, um jovem chega para mim e fala: irmão, eu não aguento mais. Quero desistir. E eu só respondo: filho, você é um peixe fisgado. Deus não solta o anzol. Segura firme que a mão dele é forte. Palavra final, fique firme. Se você está ouvindo isso hoje e pensa: eu também me afastei. Será que Deus ainda quer me usar? Ele quer. Se você está com a família abalada, o casamento frágil, os filhos se perdendo, Deus ainda tem correntões de ouro para você. Ore como minha mãe orou, em silêncio, mas com fé. Espere como eu esperei, sem forçar, mas sem desistir. Sirva como eu sirvo hoje, porque a obra que Deus começa, Ele termina. E quando a tempestade vier, e ela vai vir, lembre, o barco pode balançar, mas enquanto você estiver segurando no correntão, a luz não apaga. Glória ao nome santo do Senhor. Fica firme, irmão. A obra vai ser concluída. Sugestões para compartilhar, se aplicável. Para redes sociais CCB. Deus não te fisgou para te soltar. Ele te trouxe para dentro do barco, e a viagem ainda não acabou. Segura no correntão. Hashtag fica firme. Para jovens, se você acha que na praça tem liberdade, espere sentir a liberdade de ser filho de Deus. O mundo dá um nada que some. Jesus dá uma paz que fica. Para casais, quando um se ajoelha, o outro se levanta. Não é magia, é Deus honrando a oração de quem não desiste.
Nota: este relato mantém marca de seleção branca fidelidade doutrinária, batismo, Espírito Santo, oração. Marca de seleção branca tom realista, provas não são romantizadas, vitórias são processuais. Marca de seleção branca gratidão centralizada em Deus, não no homem. Marca de seleção branca linguagem da CCB, sem termos externos ou sensacionalismo. Se desejar, posso adicionar um detalhe do batismo da esposa ex, como ela viu uma pomba branca no tanque. Uma prova recente com a filha ex, quando ela quis ir para uma festa e Deus falou em sonho. Uma palavra profética recebida recentemente ex, um irmão viu em visão uma âncora no coração dele. Mas o essência já está aqui, uma história de queda, resgate, restauração e fidelidade, contada como a CCB vive e ensina.